Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Graça e paz, muita luz na sua vida. Você está no nosso canal, o Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que lhe vos disser, publicado pela Viseu Editora. E na oportunidade, estamos fazendo um estudo sobre os 4 evangelhos de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. E esse estudo ele está organizado em 4 grandes etapas. A primeira etapa é da preparação. A segunda etapa é o início do ministério de Jesus. A terceira etapa é o ministério de Jesus, organizado entre o ministério na Galileia, ministério na Judéia e o ministério em Jerusalém. E a quarta e última etapa é sobre a paixão, morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus. Então, entre, fique à vontade para participar desse estudo dos 4 evangelhos, um estudo de longo percurso, onde você, minha irmã, é convidada, você, meu irmão, é convidado a estar participando. E nesse momento, nós estamos na terceira etapa, que é a etapa do ministério de Jesus. Mais especificamente, nesse momento, ministério de Jesus na Galileia. E o nosso tema de hoje é sobre a pesca milagrosa, a passagem da pesca milagrosa que está em Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11. E, para você que está chegando pela primeira vez, nós vamos fazer uma leitura e depois uma reflexão, um aprofundamento na mensagem que o Evangelho nos traz aqui. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhuma atualização. Deixa aqui o seu comentário, é muito importante saber o que você pensa a respeito desse assunto, qual aprendizado que você vai trazer desse estudo que nós vamos fazer hoje. E também compartilhar para a sua irmã, para o seu irmão. É muito importante compartilhar a palavra de Deus, que ela pode, de repente, estar chegando num momento precioso da vida das pessoas. Talvez alguém em algum lugar esteja precisando ouvir e gravar essa mensagem no seu coração, e você pode ser o portador aí da divulgação dessa palavra. Amém? Então vamos aqui a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. E vamos fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estando Jesus, um dia, à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra, e sentado ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas, por causa de tua palavra, lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como os companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros.
Então disse Jesus a Simão: Não temas, doravante será pescador de homens. E, atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Bem, agora vamos fazer uma reflexão, mas antes disso, lembrando para você que não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no nosso canal para receber as nossas atualizações, deixa aqui o seu comentário e compartilhe para mais pessoas esse estudo que estamos fazendo no dia de hoje. Então, vamos aqui à reflexão sobre essa passagem da pesca milagrosa, que está somente no livro, no Evangelho de Lucas. Bem, no último encontro, nós falamos do início, né, da missão de Jesus na Galileia. E aí a gente já começava a falar da multidão, né? Então Jesus ele sai de Nazaré e começa a ter uma popularidade ali na Galileia. Então, a cada vez mais aumentava a quantidade de pessoas querendo ouvir a mensagem de Jesus. Então, o povo começava então a se comprimir, ou seja, se apertando, já é uma multidão em torno ali da palavra de Deus, né? Então, Jesus ele passa a ser conhecido. Bem, aí Jesus ele começa primeiro ensinando, né? Então, aqui no primeiro parágrafo, você vê que Jesus ele sobe na barca para ensinar. E aí, como a gente está agora no início do ministério na Galileia, é muito bom a gente enfatizar um aspecto, né, uma característica importante do ministério de Jesus. Jesus ele tem todo um cuidado em relação ao público, né, à sua audiência. Ou seja, ele vai usar exemplos do cotidiano das pessoas como elementos do seu ensinamento. E aí ele vai usar muito essa questão da barca, da rede, da pesca, do mar, né? Então ele traz esses elementos porque Jesus ele não quer trazer o ensinamento vazio para que as pessoas só fiquem admirando. Ele quer que as pessoas entendam a mensagem, né? Então, olha que questão mais característica. Ele está numa comunidade ali de pescadores e aí ele sobe numa barca, né? Ali no mar e as pessoas estão ali do lado de fora, né? Ali na areia, ali na terra, ouvindo a sua palavra, né? Então, e aí ele faz primeiro ele ensina. E aí tem uma característica importante aqui nessa passagem. Primeiro ele ensina. Depois que ele terminou de ensinar o povo, aí ele vai até Simão e pede: faça-te ao largo, ou seja, vai mais profundo e lança as redes para pescar. E aí tem um ensinamento importante aqui, né? Porque Simão, qual que é a justificativa dele? Falei, mestre, nós já fizemos isso. Passamos a noite inteira e nada apanhamos, né? Então a gente sempre tem uma justificativa para dar, né? Então quando Jesus fala lança as redes, a primeira reação de Simão é a justificativa. Não, isso eu já fiz e não deu certo. Porém, o mesmo Simão Pedro, ele tem uma característica. Ele fala: nós já fizemos, mas por causa de tua palavra eu lançarei a rede. Ao mesmo tempo que ele começa justificando, ele tem fé, né? Então, por causa da tua palavra, farei novamente, né? E aí tem uma questão muito especial aqui, né? Porque a gente sempre, quando é aconselhado por alguém, a gente já fala assim: tudo isso eu já fiz, não adianta, né? Só que aí, o que Jesus fala para ele? Vai mais adiante e lança a rede. Jesus pode estar falando aqui para nós da abordagem. Às vezes você já fez, mas de repente você precisa fazer o quê? Mudar a abordagem. E antes disso, ser perseverante. Veja, Pedro já tinha feito aquilo, ele e seus companheiros, não conseguiram nada. Aí, acreditando na palavra de Jesus, ele lança as redes novamente. Ele vai fazer o quê? Ele vai ter fé
e vai perseverar. Tente novamente, né? E aí Jesus fala, vai mais profundo, né? E muitas vezes você está lançando a rede no lugar errado. Por que você não está apanhando os peixes, né? Entenda os peixes aqui como aquilo que você busca na vida, os seus objetivos, né? Por quê? Porque de repente você não está alcançando os seus objetivos porque você está lançando a rede no lugar errado. Tenta aprofundar um pouco mais que talvez você consiga. E Pedro ouviu a solicitação de Jesus e ele cumpriu, né? E aí apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompiam. E Jesus ele vai falar muito de abundância, né? Jesus ele não vem trazer um Deus de pouca coisa, né? Ele vai falar de um Deus que traz abundância. Então, não precisava ser tanto peixe, nem era essa a expectativa, mas quase afundaram os barcos de tanto eram os peixes, porque a graça de Deus, ela é sempre muito volumosa, né? Deus ele quer nos dar e dá com abundância. Só que nós precisamos seguir aqui esse exemplo. Primeiro, ter fé. Depois, perseverança. Foi com fé e perseverança que aconteceu a pesca milagrosa. Jesus poderia, sem a iniciativa de Pedro, levantar a mão para o mar e o peixe pular na barca. Mas não é esse o propósito da salvação. É preciso que haja um empenho pessoal. Aqueles peixes viriam de qualquer forma, se Jesus quisesse. Mas ele fez com que Pedro refizesse o caminho e mudasse a abordagem, ou seja, ele foi mais profundo. E aí teve essa pescaria farta. E aí tem um elemento importante, além da fé, da perseverança e da abundância, tem um outro aspecto importante que é que os companheiros estavam na mesma situação que Pedro. E aí foram tantos peixes que eles chamaram primeiro ajuda, né, dos companheiros que estavam em outra barca e depois partilharam, né? Então aqui tem dois aspectos importantes também, né, duas lições importantes. Primeiro, eles convidam para ajudar. Muitas vezes a gente precisa da ajuda. Para você alcançar o seu objetivo, você vai precisar de solidariedade de outras pessoas. Então, eles chamam os companheiros, olha, ajuda aqui que tem bastante peixe. E depois eles partilham. Ele poderia simplesmente falar assim, não, o peixe é meu, vai ficar aqui na minha barca. Não, eles partilham a pesca com os demais companheiros. Olha que coisa bonita aqui, né? A partilha. Então, já inicia o ministério falando da partilha. E aí o Pedro se assombra com tudo aquilo, né? Imagina você que está a noite inteira ali atrás de peixe, não aparece nada, e aí você vai um pouquinho adiante, lança as redes no único lugar e vem uma farta pescaria. E aí Pedro se assombra e reconhece diante de Jesus que ele era um homem pecador. E aí tem uma outra lição importante aqui também. Por quê? Pedro, ele reconhece o seu pecado. Diante de Deus, para que a gente cresça diante de Deus, a gente precisa assumir as nossas culpas, né? Assumir o quanto somos pequenos e queremos crescer. Aqui tem um gesto de humildade, de reconhecimento de Pedro, de ser muito pequeno diante do Senhor. Mas Jesus, e aí ele vai reforçar ali na frente, e a gente vai aprofundar aqui, ele fala que não veio para quem está salvo, ele veio para buscar os pecadores. Ele poderia se associar às autoridades religiosas, né, às pessoas de importância política, econômica daquele tempo. Mas não, ele vai na comunidade buscar pessoas como Pedro, pessoas simples, pessoas comuns, pecadores, mas que reconheceram o seu pecado e que precisavam de Jesus, né? E aí Jesus acolhe Pedro, ainda que ele seja um pecador. Ele cai aos pés de Jesus e Jesus acolhe, né? E ainda proclama ele como pescador de homens, título que depois também será dado a todos os demais discípulos,
todos apóstolos de Jesus. E sigamos esse exemplo, sejamos pescadores de homens, né? Que a gente possa trazer para a verdade do Evangelho mais pessoas, né? Nós somos operários nessa messe, e a messe é grande, né? Como Jesus afirma nos Evangelhos, a messe é grande, mas os operários são poucos. Então nós temos que lançar a rede para alcançar os nossos objetivos, sem esquecer que nós somos pescadores de homens. Então é muito importante que a gente tenha uma incessante procura por trazer mais pessoas para o conhecimento da mensagem do Evangelho. Amém? Então espero que essa passagem tenha edificado a sua vida, seus propósitos, os seus objetivos, e que a gente aprenda, então, com essas lições aqui da pesca milagrosa, a termos mais fé, sermos mais perseverantes, que a gente possa buscar ajuda quando é necessário do nosso irmão, da nossa irmã, que a gente possa partilhar, que a gente reconheça os nossos pecados diante de Deus, a nossa pequenez diante da glória do Senhor, e que sejamos, então, que atendamos esse chamado e sermos pescadores de homens, que a gente possa aí deixar esse legado para a humanidade e somar a esse projeto de evangelização, a esse projeto da boa nova do Senhor. Então, essa é a mensagem para hoje, que ela possa restaurar as nossas vidas, que ela possa alimentar as nossas buscas e que sejamos sal da terra e luz para o mundo. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal, deixa aqui o seu comentário, o que você achou aqui dessa passagem, compartilhe para o seu irmão, para a sua irmã, e também, se você quiser adquirir um exemplar do livro O Filho de Deus, de autoria de Márcio Cândido, publicado pela Viseu Editora, você também pode fazer a sua solicitação aqui pelo nosso canal. Então, graça e paz, muita luz na sua vida e muito sucesso, muita conquista. Amém? Até mais!